Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de apometria e dando continuidade ao desmembramento que nós fizemos da 7ª aula. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é de extrema importância em todo e qualquer trabalho de cunho espiritual. É o trabalho da 5ª lei, que é a lei da revitalização dos médiuns. É de extrema importância por quê? Porque a grande maioria das pessoas que iniciam um trabalho de cunho espiritual em alguma casa espiritualista, seja ela kardecista, umbandista, candomblé ou qualquer outra, a grande dificuldade das pessoas é justamente que nesses locais onde eles iniciam os seus trabalhos, eles não têm a prática da revitalização dos médiuns. Aí o que acontece? Esses médiuns iniciantes, eles começam a passar mal, eles começam a ter reações orgânicas devido à mediunidade, ao exercício da mediunidade, porque o exercício da mediunidade mexe na configuração do nosso organismo, mexe nas nossas células, mexe no nosso DNA. E aí o que acontece? Dentro de determinados locais, não existe qualquer tipo de trabalho de revitalização dos médiuns. E isso eu posso dizer que aqui na Fresla não existe essa história de não revitalizar. Graças a Deus, a orientação da parte da direção, sempre que o médium faz qualquer tipo de trabalho que haja um dispêndio maior de energia, é sempre orientado, vai lá no IBG, recarrega suas energias, vem um médium e reequilibra os chakras, vem um outro e doa energia, faz um trabalho de energização ao redor daquele médium ali. Então, aqui é uma exceção à regra, porque a regra, gente... O médium olhava antes dos trabalhos, sempre. Exatamente, sempre antes dos trabalhos, todos os médiuns passam pelo crivo do olhar mediúnico da nossa sacerdotisa, que ela vê a necessidade de cada um deles, o que está precisando, o que não está precisando, e isso eu posso dizer para vocês, é uma exceção à regra, porque a grande maioria dos locais que são frequentados pelas pessoas com as quais eu tenho contato, reclamam justamente disso, que saem dos trabalhos passando mal, que saem dos trabalhos com pouca energia, saem dos trabalhos com ressonância dos trabalhos, né? E então aqui eu vejo que a hora que chega no final dos trabalhos, a mãezinha sempre faz uma pergunta muito importante: estão todos bem? Está todo mundo se sentindo bem? E isso é importante. E não é em todo lugar que isso acontece. E acontece mais uma coisa: quando o médium incorpora com uma entidade um pouco mais pesada, ou seja, quando a energia é mais pesada, costuma incorporar uma entidade no médium para que essa entidade faça a limpeza. Faça a limpeza, reequilibre, né, tudo direitinho. É fantástico. E eu já vi que o senhor coloca os médiums lá na frente e sempre evoca as entidades daquela linhagem que está trabalhando naquele dia para poder trabalhar aqueles médiums ali. Isso é maravilhoso. Mas infelizmente, na grande maioria dos locais que a gente conhece, não existe esse trabalho. E aí, aquele médium neófito, aquele iniciante, a hora que ele começa a passar mal, a hora que ele começa a ter reações ali dentro daquele trabalho, ele fala assim, que geralmente a grande maioria procura pela dor, né? E aí vai para aquela casa para poder solucionar o seu problema. Aí chega lá e eles falam o quê? Não, eu procurei a casa para resolver o meu problema porque eu estava passando mal, eu estava com problemas de saúde, eu estava com problemas psicológicos, emocionais, devido à mediunidade. Ótimo, eu começo a desenvolver a mediunidade lá na casa XYZ. Faz é piorar. Aí eu saio de lá cada vez pior. Igual ontem eu tive um exemplo de um rapaz que conversou comigo e ele reclamou justamente disso. Ele falou que frequentava um centro aqui em Goiânia, um centro grande aqui em Goiânia, que na corrente de médiums do centro tem mais de 100 médiums, ou seja, é um centro grande, e ele falou que se afastou de lá justamente porque o trabalho acontecia na quinta-feira e ele passava sexta, sábado e domingo doente.
Ele falava assim, meu fim de semana acaba. Então, o que aconteceu? Ele preferiu se afastar dos Às trabalhos. vezes é falta de estrutura da casa também. Dos Pois é. Dessas orientações, fala, peça licença, guardiões. Exato, Né? tudo isso. E aí o que acontece? Ele se afastou do grupo. Ontem ele veio conversar comigo justamente por quê? Porque está com a mediunidade completamente desequilibrada, porque parou de trabalhar, está completamente desequilibrado, então ele vê vultos, ele ouve vozes, ele tem pensamentos que não são deles, e isso está atrapalhando o relacionamento dele e os negócios dele também, porque ele é um empresário. Perde o raciocínio. Perde o raciocínio, ele não está conseguindo se equilibrar para poder tocar o negócio dele. E ele me pediu socorro. Aí eu fui e falei para ele, indiquei a Fresla. Aí ele, Aldair, mas eu não queria centro de Umbanda, porque eu já trabalhei no centro de Umbanda. Aí eu falei, não, você não conhece a Fresla. Você não conhece lá. Primeiro, no centro onde você trabalhava, pois é, no centro onde você trabalhava tinha estudo? Aí ele, não. Eu falei, pois é. Aí ele, não, porque lá é mais prática. Eu falei, pois é, tá aí o defeito. Lá na Fresla, eles vão te pôr para estudar. Eles vão te botar para estudar. E é com o estudo, a prática e um desenvolvimento equilibrado que você vai conseguir controlar a sua mediunidade, e a sua mediunidade vai chegar a um ponto em que você vai utilizá-la somente nos momentos em que for necessário, dentro dos trabalhos. Então você não se preocupa com isso. Indiquei para que ele venha, provavelmente na próxima segunda ele vai estar procurando a casa aqui, para poder passar primeiro pelo crivo da espiritualidade, né? Porque eu não posso virar e apontar para uma pessoa e falar para ele, você vai lá na Fresla que eles vão te desenvolver, vão te colocar para trabalhar lá no Congá. E isso a gente sabe que não existe aqui, que vai passar pelo crivo da espiritualidade da casa, né? E principalmente porque ele está naquela fase em que ele quer resolver o problema dele, mas ele acha que não está no momento de se dedicar a um trabalho de cunho espiritual devido aos interesses materiais que ele tem. Porque ele quer casar, ele quer prosperar no negócio dele e tudo mais. Mas é onde eu falei para ele, se ele fizer as coisas da forma certa, aí tudo isso será encaminhado, né? E as pessoas acham que eu sempre estou ajudando. Não. É porque ele abrindo, ele expandindo a consciência, ele mesmo busca tudo isso. Ele exatamente. Busca, ele acha a forma, acha o caminho. Exato. Então, gente, é de extrema importância nós termos esse trabalho de revitalização dos médiuns. Por isso essa lei é tão importante. Os médiuns que trabalham lá dentro da apometria, e principalmente aqueles que fazem captação ou que têm qualquer tipo de sensibilidade mais aguçada, eles podem observar. Toda vez que termina uma captação de algum irmãozinho sofredor, o doutrinador vai lá e revitaliza o médium. É de extrema importância. Então nós vamos agora falar da parte teórica, né? Vamos ler o conteúdo do curso e depois nós vamos entrar na parte prática, que é a nossa vivência, o que a gente vivencia dentro dos trabalhos, não só os trabalhos de Umbanda da casa, mas também os trabalhos de apometria que estão sendo realizados aqui e também na casa de Maria de Nazaré. Tá ok? Então vamos lá. Toda vez que tocarmos o corpo do médium, cabeça, mãos, mentalizando a transferência de nossa força vital, acompanhando-a de contagem de pulsos, essa energia será transferida. Lembram-se? Por isso que a gente faz a contagem de pulsos. Faz a contagem, faz os pulsos. Por quê? Nós vamos potencializar esta energia. O médium começará a recebê-la, sentindo-se revitalizado. Como é a técnica? Pensamos fortemente na transferência de energia vital de nosso corpo físico para o organismo físico do médium. Em seguida, tomamos as mãos do médium ou colocamos nossas mãos sobre sua cabeça, fazendo uma contagem lenta.
Cada número pronunciado, massa de energia vital, oriunda de nosso próprio metabolismo, é transferida de nosso corpo para o médium. Usamos essa técnica habitualmente, pois depois dos passes magnéticos em pacientes muito desvitalizados. Ela nos permite trabalhar durante 4 a 5 horas consecutivas sem desgaste apreciável. Um exemplo disso é lá na casa de Maria de Nazaré, que nós trabalhamos das 14 horas até as 20. E as pessoas saem de lá revitalizadas. Ninguém sai de lá doente, ninguém sai de lá capenga, né? E ninguém sai de lá com ressonâncias, com dores. Tudo isso é tratado. Muito importante. De 30 em 30 minutos costumamos transferir energias vitais para os médiuns, que desse modo podem trabalhar sem dispêndio de forças. Essa aqui é a regra lá no trabalho da casa da Sociedade Brasileira de Apometria. Só que vai depender muito da quantidade de captações que aquele médium faz ali. Porque eles falam de 30 em 30 minutos. Mas de repente, o médium faz uma captação atrás da outra, então a cada 5 minutos você vai estar revitalizando ele. A cada 10 minutos, a cada 15 minutos, não existe uma regra absoluta para poder fazer esse trabalho. A pessoa que faz essa revitalização, ela não fica sem energia? Não. Nós vamos ver aí, ó, como se aplica essa lei. Não fica, por quê? Porque você ali vai estar doando, além do ectoplasma, além dos fluidos, a energia cósmica que você recebe da espiritualidade. Você ali funciona como uma antena, captadora de energia e transmissora de energia. Por exemplo, é uma coisa muito comum os médiuns que são videntes verificarem quando o doutrinador está fazendo o trabalho de doação de energia para o médium, eles veem um facho de luz dourada descendo sobre o captador. Essa luz dourada vai trazer pura energia, porque é o raio solar dourado. Então vai trazer uma energia muito forte e aquele doutrinador ali vai servir como uma antena captadora, potencializadora e transmissora desta energia. E ele também recebe. Ele também recebe, porque isso vai descer sobre todo o corpo dele, sobre todo o organismo dele. Inclusive os médiuns que recebem essa vitalização já perceberam, é como se fosse uma turbinada mesmo, né, ô Matheus? A Carla também já recebeu. Vocês sentem, é como se fosse um energético, é como se fosse um composto vitamínico injetado diretamente na veia do médium. Tanto que eu gosto de fazer essa transmissão justamente ligando no pulso do médium, ou às vezes com o dedo, ou às vezes com o meu próprio pulso. Por quê? Porque ali eu vou estar doando uma cota muito maior de energia, de ectoplasma, né, que vai sair do meu sangue, do meu sistema sanguíneo e vai para o sistema sanguíneo do médium. Então, o que você vê, você falou isso, eu lembrei do tratamento dos médicos aí, aquele sistema que eles fazem do sangue, da injeção, da energia. Isso. É fantástico isso, porque ali é uma transfusão. Transfusão, né? Eles fazem uma transfusão de elementos sanguíneos e de ectoplasma para aquele consulente que está necessitando. Exatamente. Cálcio. Teve aumento de massa óssea. Exatamente. Tudo isso é doado daquele médium que transmite ali no sistema sanguíneo da pessoa, para aquela pessoa. Sem prejuízo. Sem prejuízos para o médium, de forma alguma, sem prejuízo orgânico para o médium, porque aquilo ali está sendo associado ao trabalho da espiritualidade. E aí o que acontece? Eu já vi situação de a pessoa estar com dengue e as plaquetas estavam tremendamente baixas. Essa pessoa recebeu essa doação, e no outro dia ela foi fazer um exame, as plaquetas tinham subido exorbitantemente. A Rafaela teve zika na gravidez. Aí. Em 3 dias vai tirar. Olha aí que benção. Ficou isolado, vai cada meia hora. Que benção. Sim mesmo. Eu vou tentar sobre o comentário.
As regras da apometria foram feitas para um estudo dentro da casa do jardim. Se nós buscarmos os teosofistas, buscarmos os kardecistas e em nós, o bandistas, nós vamos encontrar dentro de cada casa, de cada segmento, comportamentos diferentes. Nós, o bandista, não colocamos a mão na cabeça das pessoas. Isso. Apenas a sacerdotisa é a pessoa dentro da casa espírita que coloca a mão na cabeça das pessoas. Portanto, esta regra, colocar a mão na cabeça, como existem outras possibilidades, como punho, energização, o que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar, devido ao nosso segmento. Exato. Vamos eliminar esse negócio de tocar na cabeça. cabeça. Tanto que eu, como trabalho também dentro da Umbanda, também sou umbandista, os meninos já perceberam. Não toco na cabeça. Não toco na cabeça. Eu faço a transmissão sempre, ou tocando no ombro, ou colocando aqui, ou colocando os dedos. Eu jamais toco na cabeça do médium, né? É muito importante a gente ter essa consciência que dentro de um trabalho, dentro de uma casa onde a regra é não tocar na cabeça dos médiuns, então a gente tem que se adaptar, né? Eu sempre bato muito nessa tecla. Não é a casa que se adapta ao médium, é o médium que se adapta à casa. E dentro da Umbanda existe essa regra de não tocar na cabeça. Então é muito importante que nós sigamos essa regra. E nós já vimos igual, voltando ao caso das doações, nós já vimos um caso também de uma moça que no parto dela houve retenção de placenta. E ela foi para um pronto-socorro no interior para poder fazer essa retirada de placenta. E chegou lá, os médicos fizeram a retirada, mas ficou restos de placenta dentro do útero dela. E esse resto de placenta acabou apodrecendo dentro do útero dela. E isso causou uma infecção gravíssima nessa moça. Ela até perdeu o convite. Não, ela quase desencarnou. Ela chegou ao ponto de achar que ia desencarnar. Aí ela começou a ter hemorragias gravíssimas. Ela passou 2 meses com hemorragia e os médicos não conseguiam controlar essa hemorragia e já estava na hipótese, correndo o risco de retirar o útero dela, né? E ela foi no tratamento conosco lá em casa. A hora que ela chegou, ela estava tão fraca que ela teve que ser carregada para poder receber o tratamento. Na hora do tratamento lá veio a orientação da espiritualidade que era para poder fazer esse trabalho de revitalização. Ou seja, era um trabalho que não estava sendo feito com médiums, e sim com uma consulente. E foi orientado para que fosse feita a transfusão de sangue com ela. E foi interessante porque foi orientado para que fosse encaminhado um médium que tivesse o mesmo tipo sanguíneo dela. E mesmo sem saber o tipo sanguíneo dela, a gente não sabia, porque a gente não pergunta isso, foi orientado, fulano vai doar o sangue para ela. E foi lá e fez o trabalho. Ótimo, ele ficou uns 5 a 7 minutos doando. Aí, na hora que terminou, beleza, ela já conseguiu se levantar da maca e conseguiu voltar lá para o local de espera e se sentou lá na cadeira. Ela falou assim: Odair, foi outra vida. Eu estou completamente reenergizada. Graças a Deus. Eu estou bem mesmo agora. E aí foi onde pintou a curiosidade, né? Qual é o seu tipo sanguíneo? Aí ela foi e falou. Aí nós fomos e chegamos no médium e perguntamos o médium, né? Qual é o seu tipo sanguíneo? Era exatamente o mesmo. Exatamente o mesmo. Ela foi transfusão de medula óssea. Olha aí. Como eu tinha lesões medulares, o doutor JP vinha retirar as lesões do seu Edir vinha. Só o seu Edir. Só servia ele? Só ele. Ele vinha e fazia a doação da medula óssea. Pois é, isso é muito importante mesmo. E dentro de um trabalho de doação, é mais importante ainda, porque os médiuns estão ali a serviço da espiritualidade, a serviço da casa.
e não recebem qualquer tipo de apoio nesse sentido. Aí o médium pede para sair mesmo. Aí o médium, ele não quer ficar mesmo. Ele vai falar, não, eu tô indo me doar, tô sacrificando o meu tempo, tô tirando do meu lazer, tô tirando da minha família, tô tirando do meu trabalho às vezes, e não tô recebendo nada em troca. Então é muito importante que nós façamos esta aplicação sempre. E não é só em médiums de incorporação, como eu disse. É em todos que estiverem necessitando. Exatamente. Aquele médium que é um médium de sustentação, vi aquele vídeo sobre médium de sustentação, a importância dele, né? Aquele médium que é de sustentação, a hora que chegar no final dos trabalhos, a mãezinha perguntar, estão todos bem? Aquele médium de sustentação não precisa ficar acanhado e falar assim, não, mas é porque eu não incorporei, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, eu não fiz transporte, eu não trabalhei com entidade. Ele vira e fica acanhado com vergonha de falar. Eu tô fraco, eu tô aqui me equilibrando para ficar em pé. Não, fala, eu tô precisando, eu tô me sentindo fraco. Qualquer coisa que seja, fala. Por isso que existe aquela regra dentro da apometria. Sentiu? Fala. Por isso que no final do trabalho é sempre perguntado. Agora, estão todos bem? Que não é bem esse fato de ter tido um desgaste energético passar mal, não. Tem casos que a pessoa, ela vem, ela não se prepara. Isso. Ela passa um dia sem se preparar, ela come carne, às vezes vem sem banho higiênico, e às vezes vem contrariado, claro. Aí não tem como ele sair bem. Realmente. Aí vem trabalho. Vem por obrigação, né? Eu tô indo lá por obrigação, tô indo lá. Né? Aí porque nós já tivemos um médium que ele disse que não, chegou lá, eu saio pior do que eu cheguei. Mas vai ver. Passou o dia inteiro vibrando energia negativa, passou, comeu carne, não fez um banho com essência antes de vir para o trabalho. Brigou, não acredita no que está fazendo porque não está enxergando. Exatamente. Aí realmente vai sair do trabalho pior do que chegou. Aí não adianta, nem pode juntar o grupo inteiro para energizar ele. Não vai dar conta. Não vai dar conta. Né? Então é muito importante aquela pessoa que já passa o dia se preparando para o trabalho da noite, passa o dia em conexão com a espiritualidade superior, ora, sabe? Bota uma musiquinha New Age para tocar, sabe? Uma musiquinha de Umbanda, um pontinho de Umbanda para tocar. Aí não, vai ouvir Bonde do Tigrão e quer chegar aqui, quer ouvir, Vedadena e quer chegar aqui e sair zen. Não vai, né? É muito importante a gente ter essa consciência. Como se aplica essa lei? Tocando o médium desvitalizado nas mãos ou na cabeça, procedendo a contagem lenta. Como a gente já afirmou, na cabeça, não. Na cabeça, no coronário, não, mas pode fazer pode isso. Pode tocar em outras partes da cabeça, né? A questão mais é com relação ao coronário. Mas no meu caso, por exemplo, eu sempre vocês toco... homens, tomem cuidado quando forem fazer o corte de cabelo, porque o barbeiro vai pôr a mão bem aqui. Mentalize, seu guardião, mentalize. Com licença, fecha toda a minha frequência para que a mão daquela pessoa não te passe energia negativa. Exato. E que eu também não passe para ele, porque eu já vi situação de pessoas que são cabeleireiras e sofrem porque puxam energia dos clientes. Toca em todo o campo energético. Toca, exatamente, e sofrem muito. De onde provém a energia transferida? Olha aí, importante. Do nosso corpo físico, podendo ser somada à energia dos trabalhadores espirituais. Tá vendo? Por isso é que o médium que doa, ele não vai passar mal, ele não vai ficar desvitalizado, porque os trabalhadores espirituais vão trabalhar em conjunto com ele. Quando aplicar esta técnica, quando o médium se sentir enfraquecido, seja no momento do passe ou de trabalho na mesa, demonstre como fazer a doação de energia. Proceder à demonstração, né? Então, aí agora a gente entra a parte prática, né?
da demonstração de como doar essa energia. Você vai doar essa energia. Eu vou pegar o nosso irmãozinho aqui de cobaia hoje, você pode vir aqui. O médium, vamos supor, ele está sentado aqui. E ele falou, olha, eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem. Então você pode vir e tocar em qualquer parte do corpo dele. Não há necessidade de você ter um local específico. Você pode tocar em qualquer parte do corpo dele. E vai dar o comando. Toca e fala, revitalizando o meu irmãozinho, reequilibrando todas as suas energias, reequilibrando... Você sabe o nome da pessoa para firmar o mantra? Ah, eu gosto de falar o nome. Eu gosto de firmar o mantra com o nome. Né? Exatamente. Revitalizando o meu irmãozinho Suedir, trazendo a ele toda a energia necessária para o seu reequilíbrio, para o seu refazimento, para o reequilíbrio dos seus chakras, para o reequilíbrio de todos os seus órgãos, de todo o seu aparelho mediúnico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, basta você fazer isso. Ou se você quer potencializar, você toca e fala, transmitindo para o meu irmãozinho a energia do raio XYZ, o raio que for necessário. Se ele, por exemplo, estiver desgastado, desvitalizado, você vai dar o comando de um raio de revitalização. O raio dourado é muito importante. Exatamente. Né? Isso, energia do sol, o raio violeta, o raio azul para protegê-lo, né? O raio branco cristal, né? Para trabalhar a evolução espiritual dele, né? Então você dá o comando, revitalizando o meu irmãozinho, transmitindo a todo o seu organismo toda a essência do raio dourado, revitalizando, reequilibrando, reharmonizando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, se aquela captação, principalmente um médium de captação psíquica ou um médium de doação, ele estiver com um desgaste mais acentuado, você pode vir aqui, ó, toca nessa parte aqui, né, no pulso dele, e dá o comando também, revitalizando o meu irmãozinho Suedir, trazendo ao seu sistema sanguíneo toda a energia de que ele necessita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, você já está revitalizando o médium. Sim. Como a gente tem um lado positivo e um negativo, tem distinção de mãos? Não há necessidade não. Não tem distinção. Não. Exatamente. Dentro da apometria não há uma distinção de tem que pegar só do lado esquerdo, tem que pegar só do lado direito. De forma alguma. Inclusive, isso, dentro da Umbanda pode utilizar, né, a regra direitinho. Mas, por exemplo, igual eu, por exemplo, aqui, eu posso colocar o meu braço direito no braço esquerdo dele e fazer a transfusão energética de forma mais acentuada, né? Transmitindo toda a energia para o meu irmãozinho Suedir, de que ele necessita, reequilibrando, revitalizando, reharmonizando todo o seu aparelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. A partir deste momento, eu não sei se ele tem a sensibilidade mais aguçada. Geralmente os médiuns que são bem mais sensíveis, eles falam, Odair, a gente sente a energia entrar. A mana sente. Exatamente, a gente sente a energia entrar. Eu vi entrar no meu corpo. E inclusive quando eu pego cobaias, quando eu estou dando o curso lá no Maria de Nazaré, que eu pego as pessoas para poder utilizar elas aqui, para poder ensinar a técnica, essas pessoas falam, nossa, a gente sente a energia, a hora que você toca na gente, a gente sente a energia entrando. A gente sente a revitalização. É muito importante. Agora, mas para que você faça isso, é necessário que você esteja bem, né, Odair? Exatamente. Se eu tiver um bêbado, não levanta outro, né? Não adianta cair os dois na sarjeta. Por exemplo, um cego não guia outro. Como eu estou hoje eu não estou boca com a mão. Isso, né? Exatamente. Você vai doar aquilo que você tem. Exatamente. Então, é muito importante que o doutrinador, se ele não estiver bem, ele indique outra pessoa da mesa
para poder fazer essa doação.